Olá a todos! Nossa videoaula de hoje eu vou falar sobre um efeito bem bacana, bem diferente, né, que é chamado de Tilt Shift. Já ouviram falar desse efeito? Já viram fotos assim? Né? Vamos lá. Ó, aqui são fotos então com esse efeito Tilt Shift, que na verdade transforma aí quase como se fossem umas miniaturas. A gente está vendo aí as pessoas na praia, parecem bonequinhos, né? Parecem de brinquedo. Olha essa outra foto aqui de uma cidade, de um cruzamento, onde os carros, né, as pessoas ali, tá parecendo muito mais uma maquete do que qualquer outra coisa, né? A gente percebe esse efeito bem legal, bem miniaturizado. Olha lá, um parquezinho de diversões, não parece? Não lembra muito? Né? Um brinquedinho mesmo, uma coisa bem de maquete, de miniatura. Olha essa outra foto, não tem muita, vou ampliar um pouquinho para vocês. Olha lá, parece todos os carrinhos de brinquedo, né? Olha esse outro jipinho na rua aí também, como lembra um carrinho de brinquedo. Olha a foto dessa cidade aqui em Londres, né? Com o famoso ônibus lá de andares aí, né? Olha as pessoas na rua, os carros, tudo lembra muito miniatura, tudo lembra muito brinquedos. Olha essa outra cena aqui também, os famosos carros amarelos aí de Nova York, como parece mesmo, tudo brinquedinho, tudo miniatura, tudo um efeito mesmo de maquete, né? Esse é o efeito Tilt Shift, que na verdade, né, é um efeito criado a partir de mudanças de perspectiva que a lente, que é a objetiva de uma câmera fotográfica consegue pegar, né? Existe uma câmera própria de Tilt Shift que ela faz justamente, ela consegue mexer tanto na vertical quanto na horizontal para captar essa foto, né? A objetiva se move e cria esse efeito todo diferenciado. Mas é claro que a gente consegue fazer isso também dentro do Photoshop, né? Criar esse efeito de miniatura e de maquete a partir do Photoshop, que já tem isso pronto, de uma maneira muito fácil de ser feita, e a gente pode criar e brincar com isso. O importante para a gente criar essas imagens é a escolha da fotografia, né, a princípio, que vocês podem verificar aqui, que todas elas são fotos tiradas com um ângulo mais alto, né? Então todas elas estão tiradas mais de cima para baixo, né? Isso reforça muito o efeito que a gente quer dar de Tilt Shift, certo? Porque a gente precisa ter essa profundidade de campo aqui mais acentuada para fazer isso mesmo, né? E na verdade, né, quando a gente tem uma câmera fotográfica que faz isso com a objetiva correta de Tilt Shift, né, o que ela faz é justamente criar áreas onde a gente tem mais foco e outras que a gente tem mais que estão mais desfocadas. E isso faz com que o nosso cérebro dê uma certa bugada, vamos falar assim, né? E reconheça isso como miniaturas, né? Ele faz esse processo aqui pra gente e a gente acaba entendendo isso como uma diminuição aqui nesse aspecto no tamanho dos veículos, no tamanho das pessoas e tudo mais, ok? Mas vamos lá então fazer isso no Photoshop. Eu peguei aqui 3 imagens, né, que eu peguei aqui da internet, então dessa avenida com esses carros, dessa praia, dessa outra praia aqui, né, até, inclusive já está um pouquinho desfocada, nem é muito boa para isso, e nem está tão de cima assim, né, precisava estar um pouquinho mais de cima essas imagens, mas eu peguei aqui para mostrar que a gente pode fazer, usar essa técnica de Tilt Shift para justamente dar esse aspecto aí de miniatura e tudo mais. Bom, para começar isso, lá no Photoshop, vamos lá, vou duplicar a camada, né, a imagem pronta, então vamos dar uma, por segurança, manter a nossa camada original, tá bom? Não vou nem tirar a visibilidade da de baixo, que a gente vai usá-la só para ver a diferença das duas, né? E olha como é fácil fazer isso dentro do Photoshop, muito fácil, muito fácil. Com a imagem duplicada, a gente vai lá em filtro. Então, filtro. Nós temos a opção do desfoque. Então nós temos o blur e nós temos o blur
Gallery, ou seja, galeria de desfoque. E aí dentro já temos a opção, ó, Tilt Shift. É só clicar. Olha lá. Clicando, olha aí, ele já fez praticamente o efeito pra gente, ó. Certo? Tá aqui já o efeito que a gente precisava, ó. O que a gente vai mexer agora, na verdade, são em algumas configurações para ficar mais de acordo com o que a gente quer, né? Então, por exemplo, em qualquer uma dessas linhas, a gente pode clicar e arrastar. Então, veja que o efeito ele vai aumentando ou diminuindo aqui nas linhas, tanto de cima quanto de baixo. Eu posso mover, né, também essa parte aqui, ó, mais para cá, mais para cá. Então, eu escolho o centro que a gente quer trabalhar, tá? Eu posso criar um novo centro aqui também, tá vendo? Ó? Então, ampliei um pouquinho essa área. Quando eu clico, eu amplio essa área central, ou não, né? Deixo essa área central aqui e posso simplesmente controlar fazendo isso, né? Ampliando um pouco mais essas áreas aqui, certo? O que é bem interessante da gente ver. Eu posso girar isso aqui também um pouquinho, né? Olha lá. Posso girar esse centro. Beleza? Então a gente pode controlar isso também, né? Girando esse centro, em vez de deixar retinho, dependendo da minha cena, eu posso girar isso também, de acordo com o que eu quero, tá? Vamos lá, subir mais um pouquinho aqui, a gente escolhe. Muito bem. A gente pode aumentar o grau que a gente quer de desfoque, né? Isso vai depender muito da imagem que a gente tem, ó. Posso zerar, então a imagem está como original. Eu posso ir subindo, ó, e aumentando esse desfoque como eu quero, ok? Ó, 10 pixels, tá legal, tá legal. A nossa distorção, a gente talvez mude, talvez não, né? Olha lá. Vou trabalhar aqui com 100%. Vou trabalhar aqui com menos 100%. Ou vou trabalhar com 0. Né? Essa distorção que a gente pode criar aqui, tá? Posso fazer isso de maneira simétrica também. Olha lá. Estão vendo a distorção que ela aparece nas partes que estão desfocadas, né? Então estou distorcendo ambos os lados aí para a gente fazer isso. Deixa eu só voltar para deixar aqui um pouco mais retinho. Isso, 0. Beleza. Vou subir mais um pouco aqui, vou deixar esse centro mais bacana. Legal. Se for uma foto noturna que vocês pegaram, vocês têm um efeito bokeh de luz, tá? Que é justamente o que? A hora que eu vou ficar clicando, veja lá que algumas partes mais claras vão ficar mais evidentes e mais borradinhas, olha lá, tá? Então isso funciona muito para efeito noturno, tá bom? E é claro que eu posso aqui também modificar algumas luzes, né? A gente pode dar uma modificada nas luzes daqui também, de acordo com o que a gente achar interessante, né? E outros efeitos que a gente pode estar adicionando, por exemplo, como adicionar um ruído aqui, né, que é o grain, tá certo? Isso se a gente quiser mexer em alguma coisa nesse sentido. Mas tá bom aqui já, ó, já criamos esse efeito aqui, já tá bacana, a gente pode mexer mais alguma coisa aqui se a gente quiser, ainda tem outras configurações, algumas, né, se a gente quiser, a de velocidade, por exemplo, ó, né? Se eu quiser adicionar um pouquinho de velocidade na cena, ou se eu não quiser, ok? Então são alguns efeitos que a gente pode estar criando aqui. Feito isso, é só dar um ok. Beleza? Então veja a comparação primeira com a segunda, certo? E a gente pode melhorar isso para dar um efeito mais de brinquedo, de coisas mais miniaturas, né? Então o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui em adicionar uma nova camada de ajuste. Vou escolher saturação, porque quanto mais saturado for isso, essas cores, olha lá, mais vai parecer uma coisa de brinquedo mesmo, né? Vou dar um ok aqui, vou escolher uma outra camadinha de ajuste, contraste, vou aumentar um pouco o contraste também, e olha lá, ó, já criamos uma coisa bem estilo miniatura, bem estilo efeito assim que a gente pode brincar, certo? Isso é o efeito Tilt Shift, né?
Vou pegar esse aqui da praia e vou fazer a mesma coisa. Vou duplicar a camada. Vou fazer um corte aqui, ó, vou pegar a ferramenta Crop. Vou cortar um pouquinho do céu aqui, que eu acho que não tem necessidade. Ok. Vamos lá no efeito, no filtro, Blur Gallery, Tilt Shift. Ok, ó, já está lá prontinho pra gente. A gente pode, se quiser, mexer mais alguma coisa. Ele já veio com quase com a última lá que eu mexi, né? Aqui, ó. Beleza. Vou dar um ok. Ok. Vamos lá de novo as nossas camadinhas de efeito aqui, de ajuste. Saturação. Vamos aumentar a saturação aqui para ficar tudo bem coloridinho, bonitinho. Cria uma outra camadinha de ajuste lá, em contraste. Aumente esse contraste também um pouquinho. Olha lá. Efeito Tilt Shift. Vou pegar essa outra praia aqui. Vou fazer a mesma coisa. Ctrl J. Filtro. Blur Gallery. Então, galeria de desfoque. Tilt Shift. Tá lá a nossa imagem. Esse aqui eu vou até rotacioná-lo um pouquinho. Fazer um pouco diferente. Aproximar mais aqui o centro. Jogar um pouco mais para cá o efeitinho. Um pouco mais para lá. Ok? Vou dar um ok aqui. Os mesmos efeitos lá. Camada de ajuste, saturação, aumento para ficar bem coloridinho, parecendo os brinquedinhos lá. Um pouquinho mais de contraste em outra camada. E tá aí, né? Olha o antes, o depois, o antes, o depois, o antes e o depois. Então a escolha das fotos que a gente vai fazer esse efeito vão ajudar muito que a gente tenha um efeito mais bacana, mais real, né, sobre o Tilt Shift, ok? Isso vai variar bastante no que a gente está querendo colocar. Então tá, isso já vem prontinho no Photoshop lá, muito bacana. A gente pode brincar mesmo de criar essas miniaturas, assim como a gente tem nessas fotos aqui. Então, de novo, a foto ajuda muito, né, a criar esse efeito pra gente. Então, o tipo de foto que a gente vai escolher para fazer isso vai melhorar muito, muito, muito esse aspecto de Tilt and Shift que a gente quer mostrar de miniatura, né, ou de maquete para as coisas, certo? A gente pode controlar, isso é bem legal, é um efeito bem criativo que dá para a gente fazer com fotos que a gente acha interessante, que a gente tirou lá na praia, que a gente tirou no campo, que eles podem tirar na cidade. É o mesmo foto que eles peguem na internet e queira fazer um trabalho diferenciado, mais artístico com relação a isso. Beleza, meus queridos? Então, até a próxima aula.